Nessa videoaula, vamos ver alguns conceitos importantes que nós vimos durante as aulas. Veremos o que é uma espécie, uma raça e o famoso fluxo gênico. Vamos começar com a seguinte pergunta. O que é uma espécie? Há muitas definições a respeito do que é uma espécie. Isso indica grande dificuldade de determinar se dois organismos são de espécies distintas ou se são da mesma espécie. Nós seguiremos a definição mais atual, chamada de definição ou conceito cladístico de espécie. O que diz esse conceito? Esse conceito diz que dois ou mais indivíduos são da mesma espécie se fazem parte do mesmo fluxo gênico. Desse modo, cada espécie possui seu próprio fluxo gênico, que será diferente do fluxo gênico de outra espécie. Fluxo gênico. Vamos ver, então, o que é o fluxo gênico. A definição é a migração, ou seja, é a passagem de genes entre indivíduos e entre populações. Essa migração ocorre por meio da reprodução. Bom, para nós entendermos um pouco melhor, vamos falar um pouco do material genético, que é onde está contido, onde você encontra os genes. O material genético contém informações sobre as características do indivíduo. Esse material genético pode se combinar através, principalmente, da reprodução sexuada. O gene, na verdade, ele vai ser um pedaço de DNA que carrega a informação de uma característica. Nós lembramos que o material genético, o DNA, carrega todas as características do ser vivo que o possui. E o gene vai ser a receita para uma dessas características. Desse modo, podemos concluir que dentro do DNA há muitos e muitos genes. Esses genes são passados para seus descendentes através da reprodução. Eles podem também se combinar, formando descendentes diferentes através dessa reprodução sexuada. Vamos lembrar um pouco sobre a reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, ela se caracteriza pela existência de um pai e de uma mãe. O pai formará um gameta, formado por metade de seus genes, e a mãe também formará um gameta com metade dos genes. Esses dois gametas se encontrarão e formarão um novo indivíduo, que é o filho. Este filho carregará características do pai e da mãe. Por quê? Porque o filho terá uma mistura dos dois DNAs, ou seja, terá metade dos genes do pai, metade dos genes da mãe. Vamos imaginar um pouco, voltando aqui para a gente saber entendermos o conceito cladístico. Imagina que cada retângulo desse é um indivíduo diferente. Já podemos dizer se todos são da mesma espécie? O que você acha? Dê uma olhadinha e depois nós vamos ver se a sua hipótese está correta. Bom, segundo a definição cladística de espécie, teremos que ver quantos fluxos gênicos há. E se há algum fluxo gênico, por quê? Para ser da mesma espécie, eles deverão pertencer ao mesmo fluxo gênico. Vamos seguir o gene A. O gene A é passado também para esse outro indivíduo. Por quê? Porque há um fluxo gênico, ou seja, esses dois conseguem se reproduzir misturando os genes na próxima geração. Ou seja, há fluxo gênico entre os dois. Se há fluxo gênico entre esses dois, aqui também aparecerá o gene A. Vamos seguindo. E nós estamos vendo que há fluxo gênico entre todos esses. Nós já podemos dizer agora que eles são da mesma espécie. Opa! Aqui também há fluxo gênico entre esses verdes claros e esse amarelo. Vamos continuar seguindo. Bom, se há fluxo gênico entre todos esses, podemos dizer que todos esses pertencem à mesma espécie.
Agora vamos ver um gene diferente aqui, que está do outro lado da população. Gene B. Vamos ver como se comporta esse gene B. Opa, tem fluxo gênico aqui, então ele pode passar o gene B. Também passou. E não passa mais. Ou seja, nós temos dois fluxos gênicos distintos. Esse fluxo gênico aqui e esse outro fluxo gênico. Cada fluxo gênico determina uma espécie. Então, nós temos duas espécies. Uma do fluxo gênico 1 e outra do fluxo gênico 2. Então, nós vemos que tem uma espécie aqui em vermelho e outra espécie em roxo. E o que é raça? Raça pode ser definido por um grupo de indivíduos da mesma espécie, guardem isso, mesma espécie, que são facilmente identificáveis por suas características, principalmente as físicas. Vamos tentar identificar aqui uma raça. Vocês conseguem ver dentro de uma mesma espécie dois grupos distintos de organismos? Eu estou conseguindo ver aqui. Nessa espécie 1, eu consigo ver dois grupos. Um grupo formado por indivíduos verdes e um grupo formado por indivíduos amarelos. Eles são diferentes, mas são da mesma espécie porque há fluxo gênico entre eles. Portanto, temos duas raças, raça 1 e raça 2, dentro da mesma espécie 1. Aqui, nessa outra espécie, não conseguimos distinguir dois conjuntos diferentes. Notem aqui que esse grupo é uma raça e aqui é outra raça e não duas espécies diferentes, porque há fluxo gênico entre esses dois grupos. Então, é uma espécie só. Bom, finalizando, nós podemos ver aqui que há a espécie 1, formado por raça 1 e raça 2, e a espécie 2. Vamos imaginar que não houvesse fluxo gênico aqui. Se não houvesse fluxo gênico entre esses dois grupos, teríamos espécie 1 e espécie 3, e a espécie 2 continuaria como ela sempre foi. Porém, não podemos dizer que a espécie 1 e a espécie 3, não podemos falar que são duas espécies diferentes. Por quê? Porque o isolamento reprodutivo que é necessário para dividir duas espécies, ou seja, a espécie 1 não teria condições de modo algum de se reproduzir com nenhum da espécie 3, assim como da espécie 3 ou a espécie 1 com a espécie 2. O isolamento reprodutivo impede a reprodução e define fluxos gênicos diferentes. Mas, nesse caso, há o fluxo gênico entre esse grupo e esse grupo, então, raça 1, raça 2 da mesma espécie 1. Vamos ver agora um caso muito curioso. Aparentemente, não há fluxo gênico entre esses dois cachorros. Por quê? Eles não podem se reproduzir, pois o tamanho entre os dois é muito diferente. Se a fêmea for um maltês, o filhote será muito grande para ela e pode não sobreviver ao parto. Se a fêmea for um golden, será complicado o acasalamento. Como que um macho pequenininho conseguiria acasalar com a fêmea grande? Porém, isso não está perdido ainda. Não podemos ainda concluir que não há fluxo gênico entre os dois. Por quê? Porque no meio do caminho pode surgir um cocker, que tem o tamanho intermediário. Estamos medindo aqui o tamanho através desses retângulos amarelos. Então, muito pequeno, muito grande e um intermediário. Vamos ver agora o que é possível. Será que os genes do maltês conseguirão um dia se unir, se fundir, se misturar aos genes do golden? Vamos ver. O maltês consegue se reproduzir com o cocker, porque eles não são tão diferentes em tamanho. A mesma coisa, o cocker
com o Golden. Não vamos imaginar que é apenas um Golden, apenas um Maltese e apenas um Cocker, mas populações de Malteses, populações de Goldens e populações de Cocker. Então, um Maltese consegue se reproduzir com Cocker e um Labrador também consegue, um Labrador não, né? Um Golden consegue se reproduzir com um Cocker. Dessas reproduções, ocorre a formação de misturas. Essas misturas, né, esses filhotes, são de tamanho intermediário e conseguirão formar um novo indivíduo. Vamos ver se há fluxo gênico? Como nós podemos rastrear esse fluxo gênico? Como podemos ter certeza que está tendo fluxo gênico entre os dois? Vamos ver os genes. Maltese tem o gene A. Golden, o B. Para ver fluxo gênico entre os dois, é necessário que em algum momento o gene A consiga se combinar com o B e haver uma mistura. Quando o Maltese se reproduz com o Cocker, que tem o gene C, há a formação de um descendente que pode ter A e C. Do mesmo modo, um Cocker, quando se reproduz com um Golden, tem um filhote com os genes B e C, ou um ou outro, ou os dois. Quando esses dois filhotes se reproduzem, notem aqui, pode aparecer os dois genes, tanto o do Maltese quanto o do Golden. Nesse caso, houve mistura de genes, ou seja, houve fluxo gênico entre o Maltese e o Golden, apesar de não poderem acasalar entre si, certo? Bom, então espero que vocês tenham entendido essa aula. Estudem o livro de vocês, a parte teórica, e consultem as anotações que vocês fizeram no laboratório e durante a aula, e qualquer coisa vocês podem me procurar. Aqui são apenas os créditos das imagens que eu peguei na internet. Até a próxima!